Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos para a segunda parte da nossa aula número 8 do curso de português, agora com interpretação de texto. Nós temos um textão, como a gente fala, para fazer a interpretação desta semana, tá certo? São 7 questões, é um bom treino aí para você que está se preparando para vestibulares tradicionais, do tipo ACES, do tipo FPS, Facisa, UPE. Então, para você que está aí se preparando também para concurso público, é esse tipo de questão que você vai ter na prova, tá certo? Então, vamos lá, vamos fazer a leitura do texto Geração Smartphone. Acompanha comigo. Não é difícil se deparar com uma roda de jovens que, apesar de juntos, estão silenciosos, cada um conectado ao seu aparelho de telefone celular. Jovens desconectados uns dos outros, imersos em um universo virtualmente solitário e personalizado, desde que Steve Jobs criou e lançou um aparelho que revolucionaria a forma de armazenar e compartilhar informação. Fato é que a solidão, o isolamento e a desconectividade com o mundo real estão prejudicando muitos jovens mundo afora. Aqueles nascidos após 1995 e que cresceram na era dos smartphones estão menos preparados para a vida adulta. A constatação é de uma pesquisa americana que, por sua vez, se baseou em dados de 11 milhões de jovens americanos. É uma realidade bastante parecida com a de outras nações, visto que, em um mundo globalizado e interligado pela tecnologia, os grupos parecem ser iguais. O estudo virou o livro Por que as crianças superconectadas estão crescendo menos rebeldes, mais tolerantes, menos felizes e completamente despreparadas para a vida adulta, em tradução livre, e reafirma que os jovens de hoje são menos propensos a dirigir, trabalhar, fazer sexo e sair para se divertir. Ao passar em média 6 horas por dia conectada, essa geração se desconecta do mundo, mergulha em um universo próprio que, na maioria das vezes, está muito distante do real. Isso significa o surgimento de jovens adultos com menos experiências, mais dependentes e com mais dificuldades em tomar decisões, já que não foram apresentados aos desafios palpáveis com os quais todas as pessoas precisam lidar para adquirir maturidade e independência. Crescer dói, como dizem, mas crescer superprotegido atrás da tela de um smartphone pode ser ainda mais doloroso quando se é colocado em contato com o que a vida tem a apresentar: frustrações, decepções, dificuldades. De acordo com a pesquisa, os jovens de 18 anos de hoje agem como os de 15 anos em gerações anteriores, isto é, têm um amadurecimento atrasado, o que pode ter efeitos devastadores na vida adulta. Somam-se a isso o isolamento, a falta de convívio com os amigos e a carência de desenvolvimento de habilidades sociais. Quanto mais tempo os jovens passam na frente do computador, maiores podem ser os níveis de imaturidade que os tornam alvos fáceis de jogos perigosos, como o da baleia azul e tantos outros. A falta de convivência se reflete na falta de malícia para lidar com os perigos da vida. E dá-lhe depressão, solidão, ansiedade e insegurança. Preferem não correr riscos e se fixam em coisas nas quais se sentem seguros, adiando prazeres e responsabilidades. As conclusões servem de sinal de alerta para pais, educadores e professores. Transformar essa realidade, no entanto, requer mudanças profundas na sociedade como um todo. É preciso resgatar esses jovens, atraindo-os para o mundo real com todos os seus altos e baixos, heróis e vilões, o que há de bom e ruim. Embora as conclusões da pesquisa sejam um sinal de alerta, há pontos positivos que precisam ser mencionados. A geração smartphone tem se mostrado mais tolerante com pessoas diferentes e mais altivas na defesa dos direitos LGBT e da população em geral. Além disso, acredita que as pessoas devem ser o que são. Muito bem, você viu aí, é um texto imenso com 7 parágrafos. E qual é o caminho para fazer questões com textos enormes como esse aí, que são diferentes dos textos do Enem, né? Você deve selecionar a ideia central de cada parágrafo. Então, o primeiro passo é esse: você vai voltar para o texto, você vai olhar cada parágrafo, marcar as ideias principais e aí você já vai ter uma espécie de resumo do texto. A partir daí é que você passa para as questões, para analisar a interpretação e elementos gramaticais, tá certo? Bom,
Aqui, claro, se pressupõe que você já fez essa leitura, não é? Se você não fez essa segunda leitura, se você não marcou ainda no seu texto, eu pediria que você desse um pause agora no vídeo, volta lá para o seu caderno, tá certo? Esse conteúdo está no seu livro, na página 76 e 77, esse texto aí na página 76 e 77. Então vá lá, releia o texto, marque as ideias principais e vamos analisar as questões, tá bom? Bom, a primeira questão diz: o tema global do texto 1 está corretamente sintetizado em. Tema global é sempre uma pergunta que é feita aí nos vestibulares tradicionais, tá certo? É sempre uma questão certa desse tipo de prova. E, claro, o título do texto pode te dar alguma pista. O título é Geração Smartphone, né? Mas talvez isso seja um pouco simples demais para você, resumido demais para você ver a ideia central. Mas, basicamente, quem releu o texto, né, teve a oportunidade de perceber que o texto faz uma crítica a essa geração que vive conectada, né, e que essa geração está, digamos, mais desconectada com o mundo. Há uma passagem do texto que diz exatamente isso: cada vez mais conectados nos smartphones e desconectados com o mundo. Então, a partir disso, a primeira questão que a gente considera fácil, tranquila aí para você fazer, você que analisou o texto com cuidado, nós vamos ter o tema global expresso ali na letra D, não é, gente? O atual e crescente isolamento dos jovens no mundo virtual tem trazido muitos prejuízos a esses jovens. Veja que há uma passagem do texto, por exemplo, que diz que os jovens de 18 anos hoje têm a maturidade dos de 15 de antigamente, ou seja, há um atraso aí no amadurecimento, tá? E então é isso, o atual e crescente isolamento do jovem tem causado prejuízos, letra D, tá bom? Segunda questão. Olha só, nos textos, as informações costumam obedecer a uma ordem hierárquica, em que ideias mais simples servem de ponto de partida para ideias secundárias. Observe as relações hierárquicas entre dois trechos do segundo parágrafo, particularmente no que se refere aos pontos destacados. Então, primeiro ponto: a solidão, o isolamento e a desconectividade com o mundo real estão prejudicando muitos jovens. Aqueles nascidos após 95 e que cresceram na era dos smartphones estão menos preparados para a vida adulta. Vamos ver então. Assinale os tópicos que dão sequência ao ponto destacado em 2, ou seja, que os jovens estão menos preparados para a vida adulta. Então você deveria procurar agora os itens que mostram exatamente isso, que os jovens estão menos preparados para a vida adulta. O fragmento 1 diz: a constatação se baseou em dados de 11 milhões de jovens americanos. Ora, nós temos aí um trecho que está no segundo parágrafo, tá certo? No segundo parágrafo, e a questão é saber se isso aí é uma sequência do item estão menos preparados para a vida adulta, né? Se você olhar direitinho, não é bem uma sequência, não. Então, a número 1 a gente vai excluir. A número 2 é uma realidade bastante parecida com a de outras nações, visto que em um mundo globalizado os grupos parecem ser iguais. Isso também não dá sequência à afirmação em 2. Agora, a número 3. O estudo reafirma que os jovens de hoje são menos propensos a dirigir, trabalhar, fazer sexo e sair para se divertir. Então aí a gente tem, de fato, uma frase que resgata a ideia de que eles estão menos preparados para a vida adulta. Beleza? E a número 4. Isso significa o surgimento de jovens adultos com menos experiências, mais dependentes e com mais dificuldades em tomar decisões, também reforçando a ideia que está no item 2. Então, nós temos aí os itens 3 e 4, e por isso a resposta dessa segunda questão é letra E. Tudo bem? Tranquilo? Vamos adiante. Olha só, a terceira questão vai tratar de uso da linguagem, né? O texto diz: o jornalista opta por empregar uma linguagem mais próxima do seu leitor, influenciada pela oralidade. No trecho, olha, na verdade, o que se está cobrando nessa questão é uma habilidade que é muito cobrada lá no Enem, que é o conhecimento de variação linguística, né? Variação linguística ali na competência 8, habilidades 25, 26 e 27 da prova de códigos e linguagens. Você reconhecer o tipo de variação, né? No caso aí, você reconhecer no texto
onde é que existe uma expressão em que o autor optou pelo uso da oralidade, né? E você relendo aí as opções, estão aí na tela as opções para você, eu peço que você dê uma olhadinha lá no 5º parágrafo, né, na frase e dá-lhe depressão, solidão, ansiedade e insegurança. Esse dá-lhe depressão, isso aí é próprio da linguagem oral. É uma forma de dizer que as consequências são a depressão, solidão, ansiedade e insegurança. No lugar de usar a expressão as consequências, né, o autor diz e dá-lhe depressão, solidão, ansiedade e insegurança. Portanto, ele recorre ao uso de uma linguagem oral. Resposta letra E na 3ª questão. Tudo bem? Vamos ao 4º quesito? Olha só, o 4º quesito diz: considere as seguintes ideias retiradas do 1º parágrafo do texto. Jovens juntos, jovens silenciosos, jovens conectados a seus celulares, jovens desconectados uns dos outros. Assinale a alternativa que reúne as ideias em um enunciado coerente com os sentidos do texto, bem articulado e corretamente pontuado. Ora, agora temos uma questão aí que envolve coesão textual, né? Você tem ali ideias opostas, jovens juntos, jovens silenciosos, jovens conectados aos celulares, jovens desconectados uns dos outros. Como é que você juntaria tudo isso para dar sentido ao texto de forma correta, com um período bem articulado? Então, isso é uma questão de coesão textual, também uma habilidade muito cobrada no Enem, tá? Aí a gente vai ter o quê, pessoal? Olha só, a letra A, jovens juntos ou silenciosos, desconectados de seus celulares ou desconectados uns dos outros. Aí se coloca uma ideia de alternância que definitivamente não é a ideia do texto, não é isso? Letra B, jovens juntos, mas silenciosos. Conectados a seus celulares, mas desconectados uns dos outros. Aí a gente vê que nos dois casos foi usado o conectivo mais, que dá a ideia de oposição, não é? E é a ideia de oposição que está aí no texto. Jovens juntos, jovens silenciosos. Jovens, quando estão juntos, são barulhentos, né? Jovens conectados a seus celulares, mas desconectados uns dos outros. Então, conectado, desconectado. Você tem ideias opostas. Essas ideias opostas deveriam ser marcadas aí pelo conectivo mas, né? Conectivo adversativo, conectivo que dá a ideia de oposição. Portanto, questão tranquila aí sobre coesão textual. Resposta letra B no 4º quesito. Tudo bem? Vamos adiante. 5ª questão diz: quanto à significação contextual de palavras e expressões presentes no texto 1, analise as proposições a seguir. Então agora você vai analisar aí a questão do significado contextual. Então é observar o significado de acordo com o contexto, como ele aparece no texto, tá certo? A proposição número 1 vai dizer: não é difícil se deparar com uma roda de jovens que, apesar de juntos, estão silenciosos. Ele diz que essa expressão, apesar de juntos, poderia ser trocada por exceto se juntos, não é? Exceto se juntos, exceto no lugar de apesar, gente? Acho que não, né? Acho que não. Então a gente vai excluir aí a número 1, tudo bem? A gente exclui a número 1. Número 2. Com a palavra destacada em fato é que a solidão, o isolamento e a desconectividade com o mundo real estão prejudicando muitos jovens mundo afora. O autor pretendeu dizer que certo é que a solidão, sem dúvida alguma, fato é que a solidão, é certo que a solidão, então dá no mesmo aí, semanticamente nós temos o mesmo sentido, frase número 2 está ok. Número 3. Os jovens de hoje são menos propensos a dirigir, trabalhar, fazer sexo e sair para se divertir. A palavra destacada significa inclinados, são menos inclinados. Nesse caso aí, propenso quer dizer com a disposição de, com a inclinação para fazer alguma coisa, tranquilo, então a número 3 também está correta. Número 4, os jovens de 18 anos de hoje têm um amadurecimento atrasado que pode ter efeitos devastadores na vida adulta. E ele diz que devastadores aí tem o significado de mortais, né? Efeitos mortais. E aí a gente, claro, tem um exagero aí no mortais, né? Efeitos devastadores. Nesse contexto, não significa mortais. Portanto, apenas 2 e 3, resposta letra C para a 5ª questão. Tudo bem? Questão sobre vocabulário. Vamos ao 6º quesito. Olha só. Acerca de processos de formação de palavras e sua repercussão nos sentidos do texto, assinale a alternativa correta. Processo de formação de palavras, isso é assunto que a gente já estudou ali na aula
número 5, aula número 6, né? Foram aulas que trabalhamos esse conteúdo. Então, vamos dar uma olhadinha aí sobre os sentidos, né, disso aí. Diz aí a letra A, comparando as palavras sublinhadas em conectado ao seu aparelho de telefone e desconectados uns dos outros, constata-se que o prefixo des reforça o sentido de oposição pretendido no texto. Olha, se você acabou de fazer uma questão aí de coesão textual que mostrava a oposição, não é? É uma oposição que me parece muito clara, principalmente no primeiro parágrafo do texto. Desconectado, des reforça sim a ideia de oposição do texto. Portanto, não tem o que fazer. Resposta letra A, bem tranquila essa sexta questão. Tá bom, gente? Vamos então agora ao sétimo quesito. Vamos lá, sétimo quesito, sobre alguns dos processos sintáticos do texto 1, a saber, elementos relacionadores, regência verbal e relações semânticas de conexão. Então, uma questão bem diversificada que envolvia aí coesão textual, regência, né? Vamos analisar as proposições. Diz aí a número 1. Isso significa o surgimento de jovens adultos com menos experiências, mais dependentes e com mais dificuldades em tomar decisões. O pronome destacado, isso, retoma o período anterior, dando seguimento e continuidade ao texto. Esse é um dos principais elementos coesivos que, inclusive, você utiliza na sua redação, não é? O pronome isso, justamente para retomar o período anterior, às vezes um parágrafo inteiro. Então, a número 1 está correta, beleza? Vamos dar uma olhada na número 2. O processo de regência verbal está empregado corretamente no seguinte trecho do quarto parágrafo, cujas alterações estão sublinhadas. Jovens adultos que não foram apresentados aos desafios palpáveis em que todas as pessoas precisam aceitar para adquirir maturidade e independência. Olha, agora existe um problema de regência. E por quê? Porque o verbo aceitar é um verbo transitivo direto, não é? Quem aceita, aceita alguma coisa. Então eu não posso usar esse em que. Os desafios palpáveis em que todas as pessoas precisam aceitar. Não, seria apenas que todas as pessoas precisam aceitar. Na verdade, esse que se refere aos desafios palpáveis. É como se eu estivesse dizendo que todas as pessoas precisam aceitar. Aceitar o quê? Desafios palpáveis. O em está sobrando, então a número 2 está errada. Número 3. Os jovens de 18 anos de hoje têm o amadurecimento atrasado, o que pode ter efeitos devastadores na vida adulta. O leitor deve entender que o que pode ter efeitos devastadores na vida adulta é o amadurecimento atrasado dos jovens de 18 anos de hoje. Ora, é verdade, né? O que pode ter esses efeitos devastadores é justamente o fato de eles terem o amadurecimento atrasado. Então, esse o que retoma essa ideia. Portanto, a número 3 está correta. Número 4, os segmentos sublinhados no trecho. Quanto mais tempo os jovens passam na frente do computador, maiores podem ser os níveis de maturidade, evidenciam no enunciado uma relação lógico-semântica de proporção. Isso a gente estuda lá em período composto, né? A gente ainda vai ter aula de período composto. Quanto mais de um lado, mais do outro, né? Às vezes também pode ser inversamente proporcional. Quanto mais de um lado, menos do outro. Então aqui, claro, existe sim uma relação de proporção. Quanto mais tempo eles passam na frente do computador, maiores são os níveis de imaturidade. Portanto, a número 4, correta também. Temos outra? Não. Então, agora a gente tem aí 1, 3 e 4 para essa questão. Letra C era a resposta. Beleza, gente? Bom, espero que você tenha acertado aí, que tenha feito direitinho as questões, tá? E não deixa de acompanhar as aulas desta semana. Aula número 8 do nosso curso, em função desse afastamento por causa do coronavírus, que a gente infelizmente prevê que vai demorar mais um pouco. Mas vamos ter paciência, vamos continuar focados, assistindo às aulas, fazendo os exercícios, tá certo? Essa aula número 8 está sendo dividida em 4 partes: gramática, interpretação, literatura e artes e redação. Assista às 4 durante a semana, veja ali o seu tempo, a gente divide justamente para facilitar a sua vida, mas eu conto com você aplicado e com foco, tá certo, gente? É isso, grande abraço para todo mundo, tchau!